Queridos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos em sua casa, iniciando a nossa semana, o domingo, o dia do Senhor. O melhor lugar que tínhamos para estar, Deus nos preparou, que é a casa dele. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor André, da pastora, eu não guardei o nome dela, Tassi, da pastora Tassi, de todos os demais pastores aqui, do Marcos, da esposa, por esta oportunidade, ao pastor pela confiança de me passar aqui o púlpito para nós compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo. Nós vamos falar sobre o momento do povo de Deus, que o Senhor levanta este profeta para trazer a eles uma mensagem de confronto, de esperança, convocando os mesmos ao arrependimento, à mudança de conduta. Por um período de 67 anos, em média, esta mensagem ecoou ali de uma maneira detalhada para aquele povo. Amém? Miqueias, capítulo 1, versículo 1 somente, diz assim: Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Amém. Deus idealizou um povo. Início deste povo, a promessa que o Senhor fez, que ontem meditamos um pouquinho, a Abraão. Um templo foi construído para adoração a Deus, um povo abençoado, próspero em tudo, mas que se deixaram levar por alguns momentos, iludidos, fizeram alianças reprovadas por Deus, permitiram que situações reprovadas por Deus, como idolatria ou até mesmo o templo do Senhor, que onde o Senhor deveria ser adorado, ali eles permitiram que outros deuses fossem adorados também, cometendo verdadeiros sacrilégios. Deus usou alguns profetas neste período, convocando o povo à mudança, apontando as falhas que tinham, fazendo com que eles observassem que estavam totalmente fora do padrão estabelecido por Deus. E entre estes homens, no momento em que estavam divididos, porque um abismo chama o outro abismo, a morte de Salomão e o seu filho Roboão assumindo o reinado, neto de Davi, ele não soube administrar, liderar, guiado por Deus, e houve uma ruptura, uma divisão muito feia. 10 tribos formaram o reinado do norte, 2 o reinado do sul, Judá e Samaria, as capitais. As 2 que formaram o reinado do sul, Judá e Benjamim, permaneceram em Jerusalém, onde estava o templo que Deus deveria ser adorado. Por medo do povo do norte vir adorar, que as adorações eram momentâneas, algumas vezes no ano, ainda não tinham recebido o que nós recebemos, a salvação em Jesus Cristo, o véu do templo rasgando-se alto abaixo, dando a entrada franca à adoração. Hoje, qualquer momento do dia, eu posso adorar, prestar o meu sacrifício. Então, este povo seguia algumas regras e padrões pré-estabelecidos por Moisés durante a peregrinação. Jeroboão, com medo do povo dividido,
vir a Jerusalém, ficar em Jerusalém. Lá no reinado do norte, em Samaria, ele faz um falso templo, diríamos assim, permitindo que outras nações também se infiltrassem. Irmãos, eram situações assim, muito difíceis de serem assimiladas pelo que Deus havia feito por este povo. Deus usa Oséias lá no reinado do norte, neste período em que Deus levanta Miqueias. Deus usa Oséias lá, o livro de Oséias é extraordinário, para convocar o povo ao arrependimento. E lá no reinado do sul, Deus levanta Isaías para levar uma mensagem ao povo também de arrependimento, uma mensagem messiânica. O livro de Isaías, fora do comum, de bonito e extremamente atual, mas Isaías profetizava na casa do rei, um rapaz de família real, extremamente culto, e os irmãos que estavam em cidadezinhas mais distantes, não tinha internet na época, sofriam um pouco mais as desigualdades sociais, as injustiças que haviam ali. Era um momento de miséria, de fome, de opressão. Os mais ricos, intencionados em cada dia ficarem mais ricos, oprimindo estes irmãos mais simples. Mas Deus levanta Miqueias, lá em Moracete, uma cidadezinha rural, e ele traz também uma palavra de juízo ao povo, uma palavra de esperança, levando a eles também a conscientização que precisavam mudar. Ou seja, Deus tem instrumentos certos, específicos para todos os momentos. O Senhor, Ele é poderoso e Ele atinge todo e qualquer padrão social, político e econômico. Todos eles estão subordinados a Deus. Todas as linguagens, das mais complexas, as mais simples, serão atingidas por Deus. E Deus tem os seus instrumentos específicos para tal. Isaías estava lá na casa real. Os irmãos não tinham acesso a Isaías pela condição cultural, econômica, geográfica da época, mas lá no meio dos mais simples, Deus levantava Miqueias com a mesma mensagem, um tanto quanto mais sintetizada. E em Miqueias nós vemos pela primeira vez que ele traz a mensagem messiânica de que em Belém nasceria, mesmo sendo ela uma pequena cidade entre muitas em Judá, nasceu a redenção, que é Jesus Cristo. Então nós vemos a importância que os irmãos mais simples tiveram diante de Deus. É revelado o nome da cidade que o Messias viria a estes irmãos. Isaías profetizou sobre João Batista, sobre Jesus Cristo, inclusive sobre a sua vinda, a sua morte redentora na cruz, a sua ascensão ao céu, a sua volta, mas ele não falou que Jesus nasceria em Belém. Parece um detalhe, mas isso nos mostra como Deus estava importando-se com todos, e ele dava ali um indício a estes irmãos que eles também eram importantes, por mais simples, sem cultura ou pobres que fossem, eles eram importantes para Deus e faziam ascendência, enfim. Não permita que isto seja obstáculo para a sua fé. Não permita estar vulnerável aos ataques do maligno, porque ele é especialista nisso, por qualquer tipo de medo ou conflito que possa acontecer ou vir como um pensamento, como um sentimento que lhe leve ao complexo de inferioridade, pensando que Deus não está importando-se contigo e só importando-se com os mais importantes ou os mais ricos que sejam. Não.
Todos nós somos importantes para o Senhor. Todos nós recebemos uma mesma mensagem. Todos nós estamos rumando para um mesmo lugar, a Canaã celestial. Todos nós chegaremos lá. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário trouxe perdão a todos nós. A importância de Miqueias é algo muito detalhado. Eu fico maravilhado de ler e de ver estes detalhes que este livro tem e as mensagens que também estão contidas neste livro aqui. Meu querido, lá na ponta, com todo respeito, coçou a barba agora. Eu quero que você levante a mão, por gentileza. Isto. Pode abaixar, é só para ser destacado. Deus está fazendo um movimento de saúde a teu favor esta manhã aqui. O que o Senhor está me mostrando? Deus me mostra na região do seu coração aqui assim, como se viesse, vamos dizer assim, algumas agulhas e elas fizessem um movimento no músculo do teu coração. Elas são colocadas no músculo do teu coração, não vai sair sangue. A mão de Deus se estende e estas agulhas, elas são direcionadas a cada uma das veias principais, grandes, pequenas, que buscam o sangue oxigenado para irrigar em todos os outros órgãos e membros. Havia um comprometimento neste sentido, com probabilidade de dor no peito, probabilidade de mal-estar circulatório nos pés, nas pernas, comprometimento na aorta e também no ventrículo do coração. Mas o nosso Deus chegou com cura esta manhã aqui. Todos estes sintomas citados, principalmente dor no peito, mal-estar na cabeça, somem neste exato momento, porque Deus está te curando. O funcionamento destas veias aí voltarão ao normal. A irrigação sanguínea, inclusive na quantidade de sangue necessário, também volta ao normal. E Deus é glorificado na tua saúde. Ser curado aí, meu amigo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Canta e dá graça. Miqueias, eu fui observar, inclusive estes dias e agora de manhã, eu fui procurar fazer uma pequena pesquisa dos momentos que Deus levantou Miqueias, dos acontecimentos e fatos específicos diante dos reinados que nós acabamos de ler: Jotão, Acás e Ezequias. Para os mais simples, Miqueias levava uma mensagem. Eu fui observar o que acentuava a necessidade de Deus dar um puxãozinho de orelha neste povo durante o período de Jotão. Jotão foi um bom rei. Foi. Só que haviam altares de idolatria que precisavam ser eliminados. Deus deu ordem para que estes altares de idolatria fossem eliminados. Este homem, para agir politicamente correto, com medo da ascensão brusca que a Síria vinha tendo e as ameaças, a Síria lembra Senaqueribe. Todos nós conhecemos este perverso rei que foi destruído por Deus. Este homem, ele vinha trazendo alguns desgostos às nações, porque ele usava o seu poderio militar, a sua influência manipuladora, intimidava os mais fracos, oferecia benefícios. Israel, lá no norte, caiu nessa armadilha e vinha usurpando o poder para tornar-se um grande império. Tornou-se.
mas foi destruído pela Babilônia, que foi destruído pelos medos e persas, que foi destruído por Roma. Nada que não venha de Deus prospera por muito tempo. Na hora certa, Deus destrói. Trono só o nosso Jesus Cristo tem. Não adianta homem algum criar para ele um trono, oprimir, fazer maldade, manipular. Ele é passageiro. Na hora certa, Deus resolve o problema. E outra coisa interessante, sempre tem alguém com poder autônomo ou de autonomia maior do que ele. Isso é fato. Mas o rei da Síria, naquele momento, ele vinha com tudo, causando pavor, medo. Aí você imagina, um povo já estava oprimido, já vivia na miséria, temeroso, angustiado. Irmãos, nós não somos isentos de problemas emocionais, diríamos assim, na hora da prova. Primeiro, não somos isentos de prova, né? Nós aceitamos Jesus Cristo, passamos a servi-lo. Há um evangelho de engano por aí, que também na época haviam alguns profetas e líderes que tinham se deixado levar pela persuasão da Síria e que falavam o que a maioria queria ouvir, que era uma mensagem boa para uma vida toda desmantelada. Deus é especialista em corrigir, inclusive, o que Ele ama. Deus sempre vai nos corrigir. Agora, compactuar com a falha, jamais. Eu preciso mudar, para que a bênção de Deus venha sobre mim. Então, o que estava acontecendo? Se não bastasse todas estas dificuldades, então eu não sou isento de momentos de angústia, de aflição. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Em outro momento, Davi diz: eu estou aflito, pobre, necessitado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. O sentimento de aflição é um dos piores. Sabe por quê? Ele nos tira por completo a concentração, porque você passa a sofrer por antecipação. Como se eu estivesse aqui, cultuando ao Senhor, precisando me concentrar no que faço, ou trabalhando, mas como eu tenho que daqui a pouco embarcar, eu já ficasse aflito com a possibilidade de uma turbulência. Isso não ia tirar toda a minha concentração no culto, já ia perder o foco de tudo? A aflição é, de forma sintética e simples, é isso. Nós não somos isentos, mas lançando sobre o Senhor tudo, nós nos tornamos fortes para enfrentar. Aí é outro papo. Então, esses irmãos, eles já tinham alguns problemas internos. Agora vem o rei da Síria causar problemas externos. E Jotão precisava posicionar-se, sem que houvesse ações ali para ele estar bem com aquele rei. Ele precisava ter uma posição contundente de acordo com a palavra. Mas ele, por medo, optou pelo politicamente correto. Enxergou tudo, mas não tomou uma atitude de eliminar alguns altares de adoração idólatra, causando consequências em meio a esta situação aí. Então ele deixou um legado que não foi completo. Deus levantava o profeta em meio a este momento para levar uma mensagem de correção, ao mesmo tempo de esperança, e a solução era: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as mulheres, de ti nascerá a redenção, que foi Jesus Cristo. Nós passamos por dias difíceis, que eles não nos dão autonomia de solução ou de resolução, que nós dependemos de alguém, como o povo dependia da posição de Jotão. Os mais fracos se deixavam levar. Os mais fortes não cometiam a falha de idolatria. Idolatria é tirar a centralidade de Deus. Só o nosso Deus deve ser adorado. Jotão perdeu a oportunidade de desfazer
altares de adoração a deuses pagãos que estavam chegando em Judá, e era uma imitação do que já estava acontecendo lá em Samaria. Péssimos exemplos nos convidam à reflexão. E se eu não for forte o suficiente, péssimos exemplos como esse podem momentaneamente trazer benefício, mas não passa de ilusão. Benefício verdadeiro só traz a obediência a Deus. E Jotão não foi obediente por completo. Eu não posso servir ao Senhor e a outros deuses, ter altares dentro de mim que tiram a centralidade de Deus. Eu preciso renunciar e tudo completamente, para que a bênção do Senhor venha verdadeiramente. Então estes eram os dias de Jotão. Ele também profetizou nos dias de Acás. Acás foi um dos piores reis que passou por Judá. Espiritualmente falando, mesmo que portando-se de uma maneira errônea, Jotão, ele só não destruiu os altares, mas ele não induziu o povo a adorar nos altares, e nem mesmo deu liberdade à Síria para entrar ali e trazer algumas desgraças ainda maiores. Acás, de maneira alguma. Ele fez alianças com a Síria. Esta palavra está sendo dita aqui esses dias, né? Desde o início da ministração da palavra do pastor ontem. Ele fez alianças com a Síria. Por medo, benefícios. Ele fez alianças com a Síria, achando que isto seria solução para o povo de Judá. O que estava errado multiplicou-se por 2. Estas alianças trouxeram consequências terríveis. O norte já tinha aliança com a Síria. E durante o período do reinado de Acás, eles foram lá e tomaram posse do reinado do norte. Ou seja, o povo tornou-se cativos dos assírios. Judá tornar-se-ia cativos dos babilônicos. Porque, infelizmente, permaneceriam cometendo as mesmas falhas, mesmo com a ascensão de Ezequias e depois com a ascensão de Josias, que trouxe um grande reavivamento ao povo. 5 anos só durou e o povo novamente incorreu nas mesmas falhas. Deus sempre dando oportunidades, sendo explícito nas exigências, mas a gente sempre arrumando uma desculpinha, ou sempre nos esquivando de posicionamentos. Aqui, minha querida, com uma jaqueta jeans. Isso. Deus vai fazer um movimento especial na tua saúde emocional esta manhã aqui. Tens vivido dias de apreensão, anos de perdas, tudo que nunca planejou e nunca poderia esperar que acontecesse, foi surpreendida, infelizmente aconteceu. Os sentimentos hoje, eles são bem bloqueados. Existem bloqueios terríveis nos sentimentos da irmã. Estes bloqueios, até de alguma maneira, te protegem de reações que poderiam complicar ainda um pouco mais estas condições aí. Só que nos últimos meses, e este ano principalmente, nasceu dentro de ti a necessidade de um posicionamento e de uma rejeição a estas condições. Este posicionamento e estas declarações bem fortes, diríamos, no mundo espiritual, que a irmã tem tomado a iniciativa de fazê-las, primordialmente elas complicaram um pouco mais. De alguma forma, então, Deus não expõe, confundem até a tua fé. Meu Deus do céu, quanto mais eu tento fazer certo, pior eu tenho ficado.
psicologicamente totalmente abalada, desacreditando em si, infeliz com o que está vendo no espelho. Isso é o reflexo do teu interior, então se exterioriza no espelho. Então parece que a irmã envelheceu, coisas assim que acontecem. A mão do nosso Deus achou a irmã no meio do povo hoje, porque às vezes a tua maneira de expressão é essa: Deus, o Senhor está me enxergando, me vendo, até quando? Perdas e estes sentimentos horríveis, e tem humilhações no entorno, humilhações de palavras, de gestos e coisas semelhantes. Mas o nosso Deus chegou aí, te achou no meio do povo, e Ele está fazendo uma cura especial nestes seus sentimentos. A irmã vai conseguir chacoalhar a poeira, olhar para dentro de si e recomeçar. Parece impossível, mas o Senhor decreta uma palavra profética para a irmã. Deus vai te ajudar a chacoalhar a poeira. 52 de Isaías, se a minha memória não me pega. Levanta, sacode a poeira, Jerusalém, e vai em frente, porque a redenção vem chegando. Seria Jesus Cristo. Deus vai te ajudar esta manhã aqui, sacudir a poeira, esquecer algumas situações, perdoar-se a si mesma, entender a ignorância alheia, vai restaurar os teus sentimentos, vai te devolver sono tranquilo, equilíbrio diário. As tuas emoções mexem inclusive no teu humor, vai trabalhar num ressarcimento financeiro, porque houve perdas, e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado nisto. Eu não estou te dizendo que no 57º dia, daqui 57 dias, tudo vai estar acontecendo, mas eu posso te afirmar, este é um limite, que Deus, passando este período, Ele vai trabalhar com alguns sinais. Em alguns momentos, estes sinais vão te surpreender, te decepcionar, mas ao mesmo tempo eles serão parte integrante do projeto de Deus, que vai te curar, que vai trazer vida, e vida com desejo de prosseguir, vai te tirar estas tristezas, e que o nome dele vai ser exaltado e glorificado nisso aí. Amém. Ser curada aí, minha querida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se no tempo de Jotão o povo esperava uma melhora com o seu filho Acás subindo ao trono, decepcionaram-se, porque Acás conseguiu ser um péssimo rei, deixar um legado no comportamento, principalmente inicial. Depois ele aproveitou-se de algumas oportunidades, mas no comportamento, no início do seu reinado, nestas alianças, ele conseguiu deixar um péssimo legado e consequências ainda maiores para o povo sofrer e continuar batalhando por uma melhora. Em meio a este momento, Isaías profetizava lá no palácio, dirigindo-se a Acás, depois a Ezequias, anteriormente falou com Uzias, que foi o pai de Jotão, mas os irmãos na periferia também ouviam a mesma palavra. Este reinado péssimo tem tempo determinado por Deus de encerrar. E Deus não permitiria que as consequências da aliança de Acás com o rei da Síria penalizasse um pouco mais o povo. Aí vem um período de alívio. Quem sabe esta manhã Deus está trabalhando por um período de alívio. Mas como assim? Irmãos, paz completa só quando estivermos lá. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, eu capacito vocês a vencerem também. Em outro momento ele diz: desde que passe cada dia o seu mal. O mal de ontem, que foi motivo de superação, de resiliência para mim, não pode ser lembrado hoje não. Hoje pode surgir um momento mau, o mesmo Deus que esteve conosco ontem, estará conosco hoje, amanhã e depois. Ele é imutável. Vem o período de Ezequias, um
período de um alívio, onde uma marca é deixada para o povo, aqueles postes ídolos altíssimos, construídos desde o tempo de Moisés, e que passou inúmeros reis, e ignoraram por medo, ou talvez porque gostavam, porque aquilo causava divisão no meio do povo. Tem gente que prefere administrar no meio da divisão, porque onde existe união, existe força. Então os outros, quem sabe, optavam em fazer vistas grossas. Agora, através de Ezequias, houve um período de reavivamento, houve um período especial em que ele destruiu estes postes ídolos, deixados desde a época de Moisés. Ou seja, o povo viveu algumas centenas de anos oprimidos por um poste ídolo. Ninguém teve capacidade, nenhum rei até então teve capacidade ou com Deus comunhão suficiente para ter percepção de que aquilo impedia um trabalhar mais explícito e forte de Deus em favor daquele povo e comprometia a promessa. Eu amo quando Paulo vai trazer as instruções para a nossa Santa Ceia. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, após este exame interior, tome este cálice, ou coma este pão e beba este cálice. Muitos anos, pessoas passam na igreja, elas até podem desenvolver função. Eu não vou quebrar protocolo ético, o pastor está aqui, a pastora também. Elas desenvolvem função, têm oportunidades, são levadas até mesmo ao ministério, mas elas não se desvencilham de alguns postes ídolos que guarda dentro de si. E algumas desculpas são: eu nasci assim, ou meu pai agia assim, ou meu pai me ensinou assim. Meu pai foi um servo de Deus, mas ele não era e não foi perfeito. Não foi perfeito. Em algum momento, falhou. Nós precisamos nos policiar como pais para não falharmos e deixarmos sequelas para os nossos filhos. Este poste ídolo milenar foi motivo até de orgulho. Você vai buscar a história extra-bíblica. Era motivo até de orgulho, e tem que tomar um pouco de cuidado para não cometer uma heresia, que pode haver uma especulação. Mas nós então podemos parafrasear. Eu não acabei de dizer que às vezes a gente diz assim: eu nasci assim, assim eu vou morrer. Eu aprendi assim com o meu pai, não aprendeu corretamente. Ele também pode não ter aprendido corretamente. Em outro momento, não se tinha convicção da verdade de Jesus Cristo. Mas a gente fica anos, décadas, com aquela joinha guardada dentro do coração. Este povo, até o tempo de Ezequias, eu até tentei achar a quantidade de anos que passou. Tem muita especulação, então eu não vou citar. Mas algo milenar quase aconteceu. Anos e mais anos, desde o dia que foi erguido lá pelo povo que não quis esperar Moisés, aquele poste, um espaço, e o povo induzido. Alguns talvez diziam que não tinha nada a ver. Esse negócio de nada a ver é um perigo.
é um perigo. Não tem nada a ver. Outra coisa, eu fui atender outro dia no gabinete, eu volto a dizer, eu não vim aqui doutrinar, eu posso dizer um exemplo. Eu fui atender outro dia no gabinete, hoje eu não estou pastoreando, e também não pastoreava, eu era um auxiliar. Fui atender no gabinete, e a pessoa me trouxe algumas mazelas. O são não precisa de remédio. Jesus disse isso. Paulo também diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui é lugar de gente errada. É aqui que nós aprendemos e somos aperfeiçoados. Começando por mim. Hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. E amanhã melhor do que fui hoje. Crescendo na graça e no conhecimento. Prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Mas fui atender aquela pessoa no meu gabinete, ou no gabinete da igreja, né? E era um problema de ordem conjugal, triste. Esta pessoa tinha provocado também aquela situação. Foi uma reação do marido, não envolvia traição, foi isso que me chamou mais atenção. Era comportamento diário. E o irmão, com uma função alta na igreja, resolveu dar linha no pipo. Aí ela chegou lá. Eu fui, comecei a ouvir e falei, pera lá. Listei alguns pontos, elenquei alguns pontos do que ela estava falando e comecei a observar que ela tinha uma responsabilidade um pouco maior nos fatos. Quando eu fui confrontar, ela disse assim, Deus quer o coração. Eu falei, então, você falou tudo. Aí peguei no laço. Se você der o seu coração para o Senhor de verdade, todo este comportamento some. Porque você vai ter um coração transformado, limpo, puro, perdoador, controlado, com domínio próprio, conduzido pelo Espírito Santo. Você não conseguiu, mas Deus conhece o meu coração. Conhece. E agora está te dando aqui a oportunidade de reflexão. Mas infelizmente você não está querendo ouvir. Se eu não tomo cuidado, se nós não tomamos, nós usamos o mesmo artifício. Deus está interessado só no meu coração. Realmente. Quando eu entrego o meu coração ao Senhor, eu faço como o salmista Davi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Um coração quebrantado, jamais Deus irá rejeitar. Um coração quebrantado e contrito, consciente, comprimiu a verdade dentro dele e se conscientizou. Eu preciso mudar. Um coração contrito, jamais o Senhor vai abandonar. Quem sabe no meio deste povo, passava ali e via aquela situação que Ezequias derrubou. Eles pensavam, o Senhor quer só o meu coração. Hoje eu adoro, estou aqui. Eu te louvarei, te glorificarei. Glória a Deus por isso. Era o melhor lugar que nós poderíamos estar, como eu já disse. Mas e amanhã? E fora deste ambiente? O meu coração está seguro do Senhor? Ou ele está cheio de resenhas, como diz o nordestino? Deus tomou o rei Ezequias, dando a ele coragem, e ele foi e destruiu o poste ídolo. O preço foi alto. Quando você se posiciona, parece que o inferno todo se levanta. Eu não vim dar ibope para ele não, porque maior é o Senhor conosco. Mas nós não podemos subestimá-lo e nem mesmo achar que ele não existe. Existe, foi destituído, mas quando destituído, já condenado à prisão eterna. Nós não. Nós somos livres em Jesus Cristo. Livres, herdeiros e co-herdeiros dele em glória. E conosco, ele vai distribuir o despojo da conquista na cruz do Calvário. Eu tenho uma coroa que o Senhor vai me dar, uma pedrinha com um novo nome. E aqui nós estamos de passagem, somos livres em Jesus.
Nada pode nos escravizar. Mas esse povo, ou nós, às vezes, vivemos escravos há décadas. A misericórdia de Deus se estendeu sobre a minha casa. Meus pais nasceram e foram criados na igreja. Então eu também nasci e fui criado na igreja. Por alguns 27 anos, ontem eu contei para o pastor Marcos, 28, em média, eu não faltava no culto, recebi o batismo com o Espírito Santo, fui batizado nas águas, tinha algumas funções na igreja, na área musical, mas eu não tinha experiência verdadeira com Deus. Não tinha um poste ídolo dentro de mim de idolatria, mas eu não tinha uma experiência fecunda e verdadeira. Eu precisei me aproximar, chegando-nos a Ele, e Ele chega-se a nós. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Alguns irmãos talvez, tempo e mais tempo ali. Mas Deus usou Ezequias. Outra coisa interessante, no tempo de Ezequias, a casa do Senhor não era levada a sério. Lá no norte já tinham dividido. Agora em Judá, os maus exemplos de lá estavam chegando. E eles já estavam prestes também a cometerem sacrilégios. Permitir que no templo fosse erguido um outro Deus ali, por conta de casamentos errados, de alianças erradas, como esta aliança anterior, mesmo que velada um pouco mais discreta, que a casa havia feito. Os cultos eram desorganizados. Ninguém cumpria a escala de levita. Sacerdotes não observavam como deveriam, desde a lei de Moisés, observar a liturgia de adoração e de louvor ao Senhor, porque haviam regras. Jesus quebrou estas regras e nos fez livres. Então este povo não tinha consciência de que estavam falhando. Meu querido, lá na ponta com uma camisa clara, eu acho que ela tem algumas listras. Deus vai trabalhar por você no sentido profissional, financeiro, esta manhã aqui, ok? Você não tem estado feliz, contente com a sua rotina. Você tem estado com a sensação de estar patinando, não saindo do lugar, sofrendo algumas injustiças, ou de alguma maneira, sem uma, diríamos assim, uma atribuição definida. Então você não está podendo sonhar com uma melhor ascensão para o dia de amanhã. As tuas responsabilidades, e glória a Deus por isso, e o seu próprio temperamento, um tanto quanto mais introvertido, te fazem sofrer em silêncio. E, de alguma maneira, como autoproteção, enfim, até aceitar, diríamos assim, para não tomar uma atitude precipitada. Mas chegou um tempo de honra de Deus na tua vida. Deus está sondando toda esta história. Deus não está alheio aos fatos verdadeiros. Deus sabe do teu potencial. O Senhor está trabalhando num processo de abrir portas para que você se aperfeiçoe um pouco ainda mais no que é área de trabalho seu. E neste momento de aperfeiçoamento, o Senhor trará novas oportunidades, hoje inimagináveis, e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado na tua história. Então eu te digo que você vai ser abençoado esta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui, elegância, de camiseta verde aí atrás, ó, do lado da servinha de Deus, com uma blusa em tom de vinho. Levante a mão aí, por favor, o senhor, o irmão. Deus me mostra o seguinte, como se na região abdominal sua, próximo ao umbigo, diríamos assim, viesse um instrumento e ele desse alguns toques no sentido relógio. Dá alguns toques este instrumento. Como
uma parafusada. O Senhor ministra no meu coração que está trabalhando na tua saúde gastrointestinal esta manhã. Está trabalhando na tua saúde renal e está trabalhando na tua saúde hepática, na tua condição. Reorganização. O irmão vai sair daqui curado e o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado nisso aí. Deus não está me mostrando o nível desta papelada que Ele está aqui entregando nas tuas mãos, como se viesse uma claridade e entregasse alguns papéis nas tuas mãos. Mas Ele está ministrando no meu coração para dizer a ti que Ele é o teu juiz, o teu advogado, Ele é o desembargador, Ele é o Senhor que vai resolver, o delegado, Ele é o que comanda a Receita Federal, Ele é o que comanda o judiciário. Pode se corromper do jeito que for, Deus dá uma ordem e acabou. E Deus está sendo juiz a teu favor, num negócio que está enrolado, te dando vitória, vai chegar no direito que é teu, a verdade virá à tona e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na tua vida, a tua casa será alcançada por este benefício, o teu coração vai se alegrar, o que tu tens dito ao Senhor, porque tu tens sido sensível e muito à fidelidade do Senhor na tua história, você tem vivido milagres e mais milagres no sentido financeiro, por conta destas papeladas aí, todas bagunçadas de forma injusta. Então, se você viesse aqui, olha, a gente tinha que chamar a polícia para te prender, porque não tem como acreditar no que Deus tem feito. Moedas têm se tornado dólares, mas o Senhor diz que hoje Ele vai te dar vitória. Estes negócios serão resolvidos. O que você disse a Ele, até a casa do Senhor será alcançada e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Ser vitorioso, com saúde, para aguardar a bênção de Deus no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ei, elegância, lá na mídia, no som. De barba ali, ó, sentado. Daqui Deus me mostra o seguinte. Agulhas são formas de expressão, né? Agulhas na tua face. Agulhas nas tuas mãos. Agulhas no peito dos teus pés, na parte de cima dos pés aqui. Nem sei se pé tem peito, né? É forma de falar. Na parte de cima do pé. E agulhas também no calcanhar. Algumas agulhas, Deus não é obsceno nem expositivo, na região lombar aqui assim. Agulhas. Elas trabalham na tua circulação sanguínea. Elas trabalham na sua condição neurológica. Deus tem trabalhado até com livramentos na condição neurológica tua, inclusive na face. Isto também é provocado por algumas tensões diárias que você tem vivido, a sensação de murros em ponta de faca, de recomeços e não conseguir atingir objetivos, é inexplicável isso, afetou um pouco a tua saúde, na condição neurológica e emocional. Deus está te curando, desinflamando os nervos, devolvendo irrigação sanguínea normal. Uma coisa também eu te afirmo, você vai voltar a dormir um sono reparador, você pode deitar agora e acordar amanhã. Você já levanta com a sensação de que está cansado. Não traz uma reparação ao físico teu sono, por conta da tensão. Os murros em pontas de faca são até mesmo ousadia sua, necessidades. O Senhor vai trabalhar num movimento diferente. Estes murros em ponta de faca estão encerrados agora, porque o Senhor está determinando. De onde você não poderia nunca imaginar, Deus vai trazer pessoas, e pessoas trarão portas,
E o nome do Senhor vai ser louvado nessa história aí, de onde você não poderia imaginar. Deus vai levantar pessoas, estas pessoas te procurarão, situações serão, negócios, vamos dizer assim, serão feitos, os murros em ponta de faca então encerram-se, e haverá progressão, ressarcimento da parte de Deus, e Ele será engrandecido na tua vida e na tua casa. Amém? Os dias de Ezequias foram dias marcados por um início de um reavivamento. Mas por quê? Porque houve um posicionamento de Ezequias, uma chamada de atenção ao povo, que sensíveis, eles consideraram a voz de Deus através de Ezequias, posicionaram-se. Agora, não houve isenção de dificuldade. Senaqueribe continuou pressionando. Ezequias ficou até doente. A gente vai estudar, é bem provável que ele tenha tido uma gastrite nervosa. Quando o profeta disse a ele, olha, pega esta folha de figo, coloca aí, faça aí um creme com essa folha de figo, coloque aí sobre o seu abdômen. Ezequias ficou enfermo. É bem provável que ele pode ter tido uma gastrite nervosa pela pressão e tensão que a Síria provocou. Mas isto não fez ele recuar. Deus deu vitória a ele. Se você ler 38, 39, 40, 41, Crônicas, eu não lembro o capítulo de Crônicas, os capítulos de Crônicas, nem se primeiro ou se segunda Crônicas, você vai ver. Deus deu vitória a Ezequias. Um dos pontos fortes da mensagem de Isaías foi que não entrarão pela porta de Judá. Pelo caminho que vierem, por 7 retornarão, mas aqui não vão chegar. Não levarão nada da cidade de Judá, porque o Senhor não permitirá, nem que tranqueiras daqui sejam tiradas, nem o lixo reciclável da cidade de Judá a Síria levou, porque Deus protegeu e deu vitória ao povo. Os dias de Ezequias, os irmãos receberam a mensagem de Miqueias, lá na vida rural. Agora, a desigualdade social, a miséria, provocada pelo péssimo reinado de alguns reis e pelas pressões externas de Senaqueribe, quando Ezequias subiu ao trono, Deus pacificou isto, trouxe alívio ao povo, porque Ezequias convidou o povo a mudar a conduta, a acordar para a vida. Deus não vai nos deixar enganados. Deus não vai deixar de falar conosco. Não. Eu não posso jamais dizer que não sabia. De alguma maneira o Senhor trabalha para falar. Não posso jamais dizer que não sabia. Eu não posso também de maneira alguma, como eu estava contando, dizer: Ele conhece o meu coração. Eu devo me posicionar na verdade. Miqueias significa: quem é Jeová? O Senhor respondia para o povo quem ele era. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, diz o Salmo 90. E o outro que convoca o povo: louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião. Eu não posso viver de desculpas. Não posso. Eu não posso viver subestimando a minha capacidade, inclusive intelectual, de percepção espiritual. Eu não posso viver de complexos. Dessa maneira. Eu tenho que ter a convicção que o Senhor é poderoso e Ele atinge
toda e qualquer camada social. Ele fala que diante de Deus nós somos iguais, que não existe ninguém melhor do que ninguém. E outra coisa, a quem mais foi dado dele será cobrado de uma forma maior também. Então, sobre Ezequias e sobre os outros reis, e sobre o profeta Miqueias, Isaías e até mesmo Oséias e Amós, que também eram contemporâneos, mas cada um falando em épocas diferentes. Oséias e Amós, Isaías e Miqueias não, mas levando a mesma mensagem. Depois viria Jeremias, Deus longânimo, misericordioso, avisando. O povo não deu ouvido. 70 anos ficaram cativos, que não deram ouvidos, perderam tudo, retornaram, mas a palavra do Senhor foi: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E foi, porque a glória... Salomão diz no capítulo 3 de Eclesiastes: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo de Deus para tudo. E nestes períodos aqui, destes 67 anos, se Jesus não voltar, eu vou chegar a essa idade, você também, em nome de Jesus, e saudável. Este período aqui foi específico para Deus levantar Miqueias, ou seja, existem instrumentos de Deus específicos para cada ciclo e período da nossa vida. E em todos os períodos, ciclos que nós atravessarmos, a confiança de que o Senhor é conosco não pode esmorecer. E a necessidade de posicionamento também não pode deixar de ser levada em consideração. Meu amigo, eu estou olhando para você faz algum tempo. Aqui, olha, com esta camiseta, com este tom terra. Levante a sua mão, por gentileza. Isso. Eu estou olhando para você. Você está um tanto quanto mais fortinho. E você não vai levar em consideração as palavras que eu usar, que elas não são pejorativas e nem expositivas. Podem até ser para descontrair. Boa parte deste, diríamos, excesso ou um peso complementar é retenção de líquido, dificuldade renal de filtragem do sangue, é ansiedade. Você está diante de momentos difíceis. É ansiedade. Decepção também. Algumas grandes decepções você tem tido. Decepção só vem de quem a gente conhece e que nunca pensou que ele poderia agir como agiu. Então são decepções que você tem tido. Cada dia parece que você está com uma enfermidade, diríamos assim. Dores no corpo, câimbras, inchaço nos pés, nas pernas. Mas o nosso Deus chegou na origem deste mal, diríamos agora. Ele chegou num processo de cura no teu rim. O rim também tem uma conotação espiritual tremenda, né? A filtragem das emoções. Deus está trabalhando, desinflamando os teus rins, aplacando a tua ansiedade, acalmando o teu coração. E o Senhor está dizendo a mim: você diga a Ele que a chave vai virar. A chave está na tua mão. Você enxerga as portas. Algumas delas não têm fechadura. Ou seja, como pode, meu Deus do céu? Tenho tudo na mão, falta só um detalhe. Mas o Senhor chegou esta manhã com surpresa para você. Ele está te curando. Estes excessos de líquidos, estas dores físicas, elas vão sumir neste momento.
E o Senhor vai fazer com que sejam colocadas as fechaduras respectivas de cada uma destas chaves, onde o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado nisso aí. Amém? Esta criança aí, esta gurizinha, com um enfeitezinho no cabelo. É sua essa criança? É? Eu gosto de me dirigir aos pais, tá? Por isso que eu estou perguntando. Poderia ser sobrinha, enfim. Ou de uma amiga da igreja. Esta criança é um milagre do céu. Ela contraria muita condição humana. Só que o que Deus está me mostrando, como se fosse colocado um coletinho na criança. Um coletinho que aperta desde a região da gargantinha até um pouquinho abaixo do umbigo. Um coletinho bem compressor. Ele aperta bem. Aí a voz do Espírito clama e grita dentro de mim. A criança é um milagre. Ela é a alegria, é óbvio. Mas até agora ela não era saudável no aspecto respiratório. Não era saudável no aspecto intestinal. Alguns problemas de ordem respiratória e alérgica trazem... a criança rejeita alimentos porque o cheiro do alimento traz mal-estar nas narinas da criança. Esta compressão que vem do céu coloca, vamos dizer assim, o pulmãozinho dela equilibrado, para que ele tenha um trabalhar exato e correto. As fibras também mais bem ligadas umas a outras, as fibras pulmonares. As alergias respiratórias somem. Os problemas de ordem intestinal somem. O sono da criança vai ser melhor. E algumas condições de rejeição de alimentação, que eram provocadas pelo cheiro, também vão sumir agora. A criança será menos seletiva para se alimentar. Ninguém gosta de tudo. A criança, então, será menos seletiva para se alimentar. Vai ter uma qualidade de vida no sono melhor. E o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado nela. Amém. Ser vitoriosa no nome de Jesus. Eu vou parar já. Irmã, a senhora aqui, olha, com a mãozinha cruzada, com esta blusa estampada. Isso. O Senhor me mostra cofres. Cofre tem coisa boa. Cofres grandes. Como se estes cofres guardassem pessoas. A irmã tem a guarda destes cofres, detém os mesmos debaixo da oração, só que está cansada já, porque os cofres pesam. Há responsabilidades de ordem espiritual sobre os teus ombros em relação à família. Uma grande intercessora, eu me dirijo a ela, fragilizada nos últimos tempos, perdendo a saúde, passando por processos de insônia e de dores e mal-estar na cabeça tremendos, e olhando para os cofres e com medo dos mesmos serem abertos e escapar todo mundo. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele é o Deus que guarda a tua família, de todos nós aqui, mas de forma específica. Deus está te socorrendo hoje. Ele é o Deus que guarda os teus. E realmente eles são cofres, porque são preciosos para a irmã, mas primeiro para o Senhor. A mão de Deus vai chegar e Ele vai ordenar que haja entendimento. A mão de Deus vai chegar e Ele vai ordenar que haja perdão. Deus não vai expor ninguém. A mão de Deus vai chegar e Ele vai reunir todo mundo em volta da tua mesa para trazer novamente alegria ao teu coração. E a mão de Deus vai chegar e vai começar a convocar, cutucar para eles começarem a tentar descobrir o que acontece na vida de quem serve a Deus como a irmã, e eles vão descobrir, e o Senhor vai salvar, vai libertar e vai engrandecer o nome dele na tua família. Fique em paz. Hoje já é dezembro, não, é amanhã.
Dentro do mês de dezembro, ele já vai te dar um sinal, vai te deixar bem assustada. Mas hoje a irmã sai daqui com essa promessa. Mas a irmã sai daqui com a convicção que a irmã vai dormir. A irmã sai daqui com a convicção que os pesos nas tuas perninhas vão sumir agora. As pernas pesam. A irmã sai daqui segura que os teus pés vão desinchar, que as tuas mãos vão também desinchar e elas não terão mais sudorose excessiva e dores e cãibras, elas não terão mais. A tua força também será restaurada, porque esta Bíblia tem dia que pesa 1 tonelada, a irmã não conseguiria segurá-la. E estes cofres serão observados pela irmã de uma maneira diferente, aguardando Deus abri-los e o Senhor engrandecido. Amém. Que Deus nos ajude, meus queridos, a passarmos corretamente pelos períodos de Jotão, de Acás e de Ezequias, que não nos corrompamos de maneira alguma, que observemos o nosso derredor, que a nossa comunhão com Deus não seja comprometida por influência ou pressão alguma externa, que o nosso coração seja liberto, que não haja poste ídolo centenário dentro de nós de maneira alguma, e que nós sejamos crescentes com Deus, sempre melhorando. Amém, meu querido? Me dá licença. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Curve aí a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor e pode ter certeza, Deus tem uma palavra profética de vitória liberada a todos nós esta manhã aqui. Minha querida, você que faz o trabalho para os irmãos que tem algum problema de ordem auditiva, olha aqui para mim. Esta irmã de rosa, isso, deixe aceso, por gentileza, né? Esta irmã de blusa rosa, ela tem... Você se dirija à irmã, por gentileza, no nome do Senhor que Deus está me mostrando, tá? Aqui assim, olha, nas regiões das axilas e aqui na parte de cima, nos ombros, algumas claridades, e como se fosse colocado um objeto que daria firmeza. Você diga a ela que Deus está desinflamando esta região e repreendendo uma bursite. Ela tem tido muitas dores nesta região. Isso, canta e dá graça. Nos bíceps também muitas dores, mas que esta é uma manhã de cura e que ela sai daqui renovada. Outra coisa, minha filha, diga a ela que o Senhor é que cuida dos direitos dela junto à instituição do INSS, para ela descansar e ficar em paz, porque o nosso Deus preserva o CPF dela ali, e Ele vai trazer uma grande vitória para ela. Canta e dá graça. Dentro desta instituição, ela é bem corrompida, mas o nosso Deus não se corrompe. Deus vai trazer vitória e o Senhor vai ser louvado na vida dela. Amém. Obrigado, minha filha. Obrigado. Agora curve aí a sua cabeça. Vamos orar. Cadê o pastor? Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia, em ter nos concedido esta oportunidade tão ímpar, tão especial, de estarmos na tua casa, refletindo um pouco sobre a tua palavra. Nos ajude a vivermos os dias e os ciclos da vida, sempre em comunhão contigo. Não permita jamais que as dificuldades externas corrompam a nossa história espiritual. Do mesmo jeito que o Senhor operou milagres na época, faça milagres. Eu ordeno a bênção da saúde a todos os teus servos aqui que estiverem enfermos, inclusive estendo esta bênção à família, que as portas se abram. Te peço também que o Senhor guarde e proteja o pastor André e a pastora Tássia, que
todos os demais colegas meus aqui do ministério, que o Senhor proteja, que haja fecundidade aqui, que os ciclos e os dias difíceis sejam superados para a glória e honra do teu nome, que haja salvação, libertação, que o teu nome seja exaltado. Glorifica o teu nome de maneira bem especial no departamento musical aqui da tua casa também, que sempre quando louvarem, jorre do céu unção, virtude, transformação, que haja adoração verdadeira e o nome do nosso Deus seja louvado. Em nome de Jesus, e crendo, nós te agradecemos. Amém.